Oi, tudo bem? Sou Rafael Cataldo Siston, sócio fundador do Cataldo Siston Advogados, é um escritório de advocacia com mais de 18 anos de experiência em leilões de imóveis e direito imobiliário, que já arrematou mais de 900 imóveis. Antes de seguir nesse tema, que é vencendo o leilão e agora, quais são os próximos passos, vou pedir para você seguir a gente aqui no canal e por favor, dá um like para a gente ficar, para dar relevância para o conteúdo, para a gente continuar fazendo vídeos para vocês. Muita gente pergunta aqui no escritório, ó, arrematei um imóvel, eu venci o leilão, dei o maior lanço que se chama. E agora, o que eu faço? Agora, a princípio, você não deve fazer mais nada, quem faz é a gente. É a gente que vai cuidar de todo o procedimento para que você tenha a posse e a propriedade do imóvel. Então, o objetivo é muito claro depois da arrematação. A gente persegue a posse e a propriedade do imóvel durante o menor tempo possível para você. E nesse caminho, o que é feito? Nesse caminho, além da gente pedir um documento que é chamado de carta de arrematação, que vai ser levado para o registro de imóveis para você ter a propriedade, e pedir para os juízes pedir um mandado de admissão na posse, para que a gente entre na posse efetiva do imóvel junto com o oficial de justiça, a gente tem que fazer reserva de débitos. Exemplo, você arrematou um imóvel em leilão judicial, com certeza, a grande maioria dos casos, esse imóvel tem débitos de IPTU e de condomínio. Então a gente tem que levantar esses valores, tá? E pedir que esses débitos que oneram o imóvel sejam reservados do valor da própria arrematação e sejam pagos aos respectivos credores. Nada disso é automático. Tudo quem faz esse controle todo de pedir reserva, pedir transferência do pagamento para cada credor é o advogado do arrematante. Tá? Ele deve fazer isso para que não sobre nenhuma dívida para o arrematante. Então, assim, nada é automático, que nem as pessoas falam, está no edital que eles embaraçaram. Tá bom, mas se o advogado não fizer nada, a dívida vai ficar lá e o arrematante vai ser responsável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que percorrer a posse e a propriedade e entregar o imóvel livre de dívidas ao arrematante. Nesse interim, depois que arremata o imóvel, é assinado um documento que é chamado auto de arrematação, que é o conceito do auto de arrematação é o acordo de transmissão do Estado, juiz, para o arrematante sobre aquele bem. A partir desse momento em que o juiz assina esse documento, é aberto um prazo para o executado ou eventuais terceiros interessados que tenham relação jurídica de direito material com o imóvel, façam a impugnação à arrematação, entre aspas, é um recurso contra a arrematação. Esse prazo são de 10 dias úteis, tá? Geralmente há impugnação, isso é normal, e na verdade o executado, quem está ocupando, se for ele quer ficar o maior tempo possível no imóvel morando de graça. Então a nossa briga é ele querendo ficar no imóvel e a gente querendo tirar ele do imóvel. Então, se ele impugnar, a gente vai responder essa impugnação, a gente vai ter aquela segurança que a gente já estudou o processo, a gente sabe o que ele pode alegar. A gente pode ser pego de surpresa, numa situação muito delicada, mas não é usual, isso não acontece muito. Já aconteceu, mas não acontece muito. Mas a gente vai estar preparado para responder essa impugnação, responder a impugnação a gente vencendo. Vai ser expedido esses documentos de carta de arrematação que te transfere a propriedade mediante o registro no cartório imobiliário competente e vai ser expedido um mandado de admissão na posse, que é você efetivamente entrar no imóvel. Mas se o imóvel estiver ocupado. Se ele estiver ocupado, o procedimento é o mesmo, a gente vai fazer a entrega do imóvel mediante o mandado de admissão na posse. Se ele estando ocupado ou não, você não pode, num leilão judicial, simplesmente ir lá e trocar a chave. Isso aí é crime de usurpação de função pública, que quem tem essa prerrogativa é o juiz, através de um oficial de justiça responsável. Tá bom? Então, em resumo, é esse o procedimento. Posse, propriedade, livre de dívidas. Quando geralmente a pessoa está devendo condomínio IPTU, ela tem outros débitos e tem outras penhoras na matrícula do imóvel. Então a gente tem que entrar em cada juízo para pedir a baixa dessas penhoras para te entregar a propriedade livre de qualquer agravante.
Agora vamos falar sobre os procedimentos após uma arrematação em leilão extrajudicial. O que é que acontece? O primeiro passo é o seguinte, é totalmente diferente do rito do leilão judicial. O primeiro passo é pagar o valor da arrematação, o leiloeiro vai emitir uma ata de arrematação, vai verificar se essa ata está condizente com os termos do edital, vai assinar essa ata. A partir desse momento, a gente vai entrar em contato com o responsável pelo banco para fazer a escritura. Geralmente eles indicam um cartório que eles já trabalham, e a gente tira as certidões, faz a escritura, leva essa escritura a registro. Essa escritura estando registrada, ou seja, a gente consolidou a propriedade no nome do arrematante. A partir desse momento a gente vai tentar fazer a desocupação do imóvel. Nos extrajudiciais, se o imóvel não estiver ocupado, ótimo, a gente não precisa fazer nada, é só entrar lá com o título de propriedade, se apresentar no condomínio se for difícil e ocupar. Só que a maioria dos imóveis em leilão extrajudicial estão ocupados. Então como é que é feito? Primeiro a gente faz uma notificação para tentar um acordo com o ocupante, para ele sair voluntariamente. Ele não saindo, que é o que acontece na maioria dos casos, a gente vai ter que entrar com uma ação chamada ação de missão na posse. Essa ação de missão na posse é uma ação normal, uma ação que está no início, uma ação de conhecimento, em que a gente pede a concessão de uma liminar, que é prevista no artigo 30 da Lei de Alienação Fiduciária, que fala que o ocupante tem 60 dias para sair do imóvel. Tá? Geralmente o juiz dá essa liminar. Lógico, se todo procedimento, você comprovar que todo procedimento pretérito da Lei de Alienação Fiduciária foi corretamente cumprido. Então, por isso que é importante estudar o procedimento antes, para ver se ele está correto, para você ter força para entrar com a ação de missão na posse e conseguir essa liminar. E fora isso, nessa mesma ação, essa ação de missão na posse, a gente pede também para o ocupante ser condenado ao pagamento de taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação é 1%, geralmente sobre o valor da arrematação ou sobre o valor calculado para fins de leilão em primeira praça, ao mês. A gente faz essa cobrança, está previsto no artigo 37 da Lei de Alienação Fiduciária. E a gente, sendo deferida a liminar, que é o que geralmente acontece, a gente, em 60 dias vai ser intimado o devedor ou o ocupante. Depois dessa intimação, se ele não sair, a gente vai fazer a emissão na posse forçada, ou seja, com o oficial de justiça, por determinação do juiz do processo. Fora isso, pode ser que o devedor tenha alguma ação tentando anular o procedimento de consolidação da propriedade ou o leilão extrajudicial. Nesse caso, a gente já vai ter estudado isso previamente, já vai ter verificado, e a gente tem que entrar nesses processos, o arrematante tem que entrar nesses processos para se defender. Defender é, olha, a gente já arrematou o imóvel, o que ele está falando, a sustentação, os fundamentos dele não tem substrato jurídico, e a gente vai entrar como terceiro interessado nesses processos também. Tá? Então é um procedimento diferente, mas da mesma forma que os leilões judiciais também é bem seguro, os extrajudiciais são bem seguros. Lógico, se você tiver uma assessoria que tenha estudado previamente o procedimento e logicamente que tenha experiência no assunto para não sejam aventureiros. Tá bom? Espero que a gente tenha ajudado, e qualquer dúvida, entre em contato conosco.